No vídeo de hoje vamos falar basicamente sobre os finais de Dragon Ball, principalmente do Z e do GT, e sobre como, principalmente no caso do GT, o final faz parte de uma das melhores partes da obra. Quem acompanha o canal há bastante tempo sabe o que eu acho de Dragon Ball GT. Para resumo, o primeiro arco é tenebroso, o segundo é bom para os níveis do anime, o do Super 17 é nojento e o das esferas tem um conceito extremamente único e interessante, mas que é feito de absolutamente qualquer jeito. Mas acho que é isso, vamos pro vídeo. O Toriyama tem uma forma aparentemente padrão de escrever finais para Dragon Ball, exercitada 2 vezes ao longo do mangá e que talvez seja assim também no fim definitivo do Super, mas não tem como a gente saber. Peguemos Dragon Ball e Dragon Ball Z. No capítulo 194, o que marca o final do que conhecemos como Dragon Ball clássico, Goku acabou de derrotar Piccolo Jr., recebe uma proposta do Kami-sama para virar Deus, manda ele tomar no cu, pega a gata dele e sai por aí na nuvem voadora tranquilamente. Há possíveis novas aventuras a caminho, não há mistério, há personagens novos e interessantes que ainda podem ser utilizados, como o próprio Piccolo, que só apareceu nesse arco, e a própria Tite. É um final à la Toriyama. O mesmo se repete no capítulo 519, o último de Dragon Ball, de fato, no mangá. Aqui, Majin Buu foi derrotado, Goku tá procurando o Ubi, ele encontra o garoto, pega ele e parte um treinamento. Não há mistério, há possíveis novas aventuras e há um mar de personagens que ainda podem ser utilizados, como Goten e Trunks, que agora estão crescidos, Pan e, obviamente, o próprio Ubi. Os finais do Toriyama costumam ser assim, como se eles fossem uma ponte que ligasse o final pretendido a uma nova aventura. Como não sabemos quanta liberdade ele vai dar pro Toyotaro escrever o final do Super, não podemos dizer se teremos mais uma ponte ou algo mais conclusivo como foi no GT. Mas enfim, antes de falar do GT, vamos falar um pouco do final do Z. Majin Buu é talvez o super vilão mais impactante pessoalmente para Goku. Tirando o Vegeta, que nunca morreu pelas mãos de Goku ou de seus amigos, Majin Buu foi o único no qual Goku pediu para ter uma chance de lutar de novo, pelo oponente formidável que ele era, mas que dessa vez ele viesse como uma boa pessoa. No clímax de Dragon Ball Z, o Vegeta admitiu que Goku era melhor do que ele poderia ser. Não porque Goku era mais forte, mas porque ele finalmente percebeu que estava buscando força por todas as razões erradas. Orgulho, inveja, teimosia, um complexo de superioridade que ele tinha e etc, etc. E apesar dele tentar seguir o exemplo de Goku, sacrificando-se para proteger seus entes queridos, Vegeta aceitou que a verdadeira força de Goku veio de querer proteger os outros além de sua família, adicionando o fato dele sempre desejar desafiar a si mesmo, independentemente do quão grande seja a diferença entre ele e o inimigo. Um valor que foi colocado na cabeça de Goku lá em Dragon Ball clássico pelo Mestre Kami. Esse pensamento fica explícito em Goku naqueles momentos em que ele enfatiza ser um Saiyajin da Terra, ou um Saiyajin criado na Terra, ou no momento em que ele diz que vai lutar como um terráqueo lá na saga Moro e etc. Ele sabe que é um Saiyajin de sangue puro, mas isso não significa que ele seja um Saiyajin de coração. Ele é os dois, humano e Saiyajin. Diferente do Vegeta. Ao contrário da Toei ou do Toyotaro, eu não consigo ver toda essa mensagem do orgulho Saiyajin de Vegeta sendo tratada de forma positiva pelo mangá original. Na morte de Vegeta lá na saga Freeza, o Goku admira o fato do Vegeta ter orgulho de ser quem ele é, mas não significa que seu pensamento como um todo é vanglorizado, ainda mais visto que o tal orgulho Saiyajin deixou Vegeta como sendo o mais forte por apenas curtos períodos de tempo. O Vegeta também basicamente admite durante a batalha final contra Majin Buu que todo o discurso de orgulho Saiyajin é só um mecanismo de enfrentamento para sua incapacidade de aceitar sua inferioridade em relação a Goku, tanto como guerreiro, tanto quanto homem. Não era Vegeta dizendo, ok, você é mais forte que eu, mas algum dia eu vou superar você, Kakaroto, como a Toei ou o Toyotaro interpretaram. Não, era o Vegeta admitindo que, no final, ser o melhor, ser o campeão, ser o vencedor é algo muito mais profundo do que simplesmente ser o mais forte. Esse é um dos meus vários problemas com Dragon Ball Super e Dragon Ball GT, principalmente com o GT, porque ele joga fora toda essa reflexão do Vegeta, revive o mesmo personagem dos arcos anteriores e o transforma novamente no rival obcecado do Goku, matando completamente o significado do final de Dragon Ball Z e o icônico discurso do Kakaroto é o verdadeiro vencedor. Esse problema é mais visível no GT, porque tudo que eu falei aqui pode ser desconsiderado porque depois do fim do GT, houve uma reformulação do final, com praticamente nada diferente, além do Ubi usando a nuvem voadora e um comentário do Toriyama sendo substituído por um recado do Vegeta de que cedo ou tarde Goku perderá.
A questão do GT parecer não entender o arco do personagem ainda faz sentido, porque essa mudança feita pelo Toriyama foi feita depois do GT. Então apesar de você poder argumentar que, mas se o Toriyama mudou, então o Super não fez nada de errado, beleza. Mas quando o GT foi lançado, a mensagem por trás do arco do personagem Vegeta já era a de ter superado essa rivalidade doentia. Então de duas uma, ou os caras simplesmente ignoraram o discurso do Vegeta na saga Buu e foda-se, ou eles não entenderam o que o Toriyama estava querendo dizer com o personagem naquela época. Mas enfim. Após Dragon Ball Z, que tem um final original que eu gosto bastante, tivemos Dragon Ball GT, que como nós já sabemos muito bem, não teve tanta participação do Akira Toriyama assim. No DVD de Dragon Ball GT, o Akira admite que participou da criação do título, projetou os personagens principais e fez algumas artes. Por isso, o final da série se distancia fortemente do padrão do autor. O último episódio de Dragon Ball GT é provavelmente um dos episódios mais emblemáticos da história de Dragon Ball. Praticamente toda criança que viu o Goku se despedindo ficou incrédula se perguntando caralhos aconteceu aqui, o Goku morreu, sobreviveu, é um bom final essa porra, é só triste pra caralho. Vou dar minha opinião. Eu gostaria de dar uma visão de que esse final é inspirado no final da jornada de Sun Wukong no conto Jornada pro Oeste, que como todos sabemos é a grande inspiração para Dragon Ball. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre histórias e personagens usados nos fillers de Dragon Ball que são diretamente retirados do conto. É um vídeo que eu acho bem interessante e recomendo que vocês assistam depois. O link tá aí na descrição. Sabemos que a equipe que produziu o anime de Dragon Ball e filmes usavam mais da inspiração do que o próprio Toriyama, então eu não acho que seria diferente em Dragon Ball GT. Recapitulando a jornada de Sun Wukong na história de maneira bem resumida, já que no outro vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, Sun Wukong era o rei dos macacos, deram um cargo pra ele no céu, ele era atentado igual o capeta, comeu uns pêssegos mágicos que deixaram ele imortal, todo mundo tava tentando matar o macaco, chamaram o Buda então fez uma aposta com Sun Wukong, o macaco perdeu, foi preso em uma montanha por mais de 500 anos e depois foi libertado para acompanhar um monge budista em uma jornada para recuperar escrituras sagradas. Enfim, ao longo da jornada ele vai juntando amigos, fazendo inimigos, derrotando demônios e monstros, e no fim ele alcança a iluminação budista e recebe um título especial por proteger o tal monge lá budista. Além das claras referências que Sun Wukong tem com Goku, como o bastão mágico, algumas táticas que ambos utilizam em combate, os amigos que eles fazem na jornada, como o fato dos dois terem um amigo porco, repare que no final, Sun Wukong alcança um novo estado, ele ascende para uma nova forma, conquistada pelos seus serviços muito bem prestados. Te lembra alguém? Após Goku soltar seu Genkidama, ele cai no chão, e as esferas são invocadas sozinhas. Os olhos de Shenlong também brilham, o que indica claramente que ele realizou algum pedido. Goku parece entender o que aconteceu, Vegeta, Piccolo e Mestre Kami também. O ponto é, Goku não verdadeiramente morreu, mas por seus serviços prestados protegendo a Terra ao longo de todos esses anos e derrotando os dragões malignos, Goku está na verdade ascendendo a um novo estado, se tornando uma espécie de guardião das esferas. Por isso existe a assimilação delas em seu corpo. Seu papel agora é o de protegê-las até que o equilíbrio seja restaurado e elas possam ser usadas novamente. É uma maneira diferente da habitual de terminar uma série com o nome Dragon Ball. Assim como o Dragon Ball clássico terminou com um arco filler que referenciava diretamente o conto Jornada pro Oeste, eu acredito que o GT também tenha feito isso, mas dando toques de sutileza que eram os pretendidos pelos produtores. O próprio roteirista da série já disse explicitamente que a ideia era deixar tudo vago, apesar de que ele também tem seus comentários vagos sobre o que acontece ali no final. Inclusive a dubladora do Goku também já deu sua opinião sobre o que aconteceu com o Goku no final da série. No guia Dragon Ball GT Perfect File, a Masako Nozawa, que é a dubladora do Goku, fala que ela acredita que o Goku foi para um mundo dos deuses em que ele vai treinar junto com o Shenlong e etc. O final é vago, aberto, abre margem para interpretações, ninguém sabe dizer se o Goku tá vivo, se o Goku tá morto, se o Goku virou uma espécie de deus, mas essa é a interpretação que eu tenho do final. Todo esse final é um olhar instigante sobre Dragon Ball e sua moral, e também é uma grande celebração da vida de Goku e da longa jornada que ele fez para chegar até aquele ponto. É muito mais positivo do que negativo, muito mais feliz do que triste. No episódio final voltamos a reencontrar as figuras chaves da vida de Goku, enquanto percebemos os sacrifícios que ele fez ao longo dos anos pelo bem da Terra e de todos os amigos que ele fez ao longo do caminho. É uma celebração mais do que um funeral, é um final que para mim funcionou muito bem. Tão bem que me fez perdoar os retrocessos narrativos que foi transformar o Goku em uma criança, por exemplo, quando no mangá envelhecer o Goku foi uma jogada arriscada do Akira, já que isso não era super comum na época. Mas enfim, o que você acha dos finais de Dragon Ball Z e GT? Você gosta? Você odeia? O que você acha que aconteceu com o Goku? Não tem como a gente ter uma resposta definitiva, essa é a minha visão. Foi inspirado na Jornada pro Oeste e Goku estava apenas ascendendo a um novo nível. É isso, deixa nos comentários e tchau.